Boa noite a todos que estão ao vivo aqui, quem está no link. Vamos iniciar nossa live, Êxodo capítulo 10, para a honra e glória de Deus, amém? E vamos ler hoje aqui uma outra praga, né? É uma das outras pragas que Deus deixou, né? E a gente vai ter algumas. Espero, né? Se Deus me tocar e parar para a gente falar alguma coisa, acho que a gente tem coisas para falar aqui. Se ele não parar e falar, a gente vai continuar. Será uma live meio que breve, não tem muitas coisas assim, né? Ela é uma live. Essa praga tem uma importância, obviamente, mas acho que os dois próximos capítulos é onde a gente vai mais focar. Então vamos fazer nossa oração, pedir a Deus, Senhor Deus, obrigada por nos colocar aqui unidos e a gente sempre vai iniciar essas orações agradecendo, Jesus. A gente vai sempre agradecer porque esse é o início de todas as coisas no mundo com o Senhor, é agradecer. Nós somos agradecidos por termos sido salvos por Ti, pelo Teu sangue nos salvar. A gente é grato, Senhor, por todo dia que o Senhor nos acorda com vida, com ar para respirar, com uma vida para seguir, com caminhos para escolher. E a gente agradece ao Espírito Santo por sempre nos guiar. Mesmo quando a gente está andando em caminhos errados, Senhor, ou a gente está achando que está em caminho errado, é sempre o Senhor nos guiando, nos dizendo, não vai por ali ou vai por ali. E o Senhor é aquele que necessitamos, é a bússola, o GPS que a gente precisa ser dependentes dele. Então, obrigada por nos colocar aqui, por nos trazer aqui. Não foi nossa vontade própria, mas o teu espírito que precisa ser alimentado com o que é do espírito. E é isso que a sua palavra é, alimento para o nosso espírito. Então, muito obrigada, meu Deus. Que o Senhor nos livre de todas ah, as distrações, todas as coisas do mundo externo que ficam na nossa cabeça, os problemas, as coisas que temos durante o nosso dia, né? E que o Senhor possa nos ajudar a passar por todos eles, todos os obstáculos e vitórias, todas para honrar e glorificar o Teu nome, Senhor. Sabemos que é o Senhor que está sempre em controle da nossa vida. Então, obrigada por todos os aspectos da nossa vida. E mesmo aqueles que são difíceis de entender o porquê acontecem, sabemos que sempre tem um propósito teu. E a gente necessita de confiança, paciência e confiança no teu nome. É assim que somos provados, assim que nossa fé é provada, assim. É pela paciência e a confiança que vem nessa paciência em ti. Então, obrigada por estarmos aqui unidos e que o Espírito Santo possa nos revelar nessa live hoje todas as informações necessárias para a gente cada vez mais se aproximar de Ti, cada vez mais entender o seu caráter, entender mais a sua personalidade, entender como o Senhor funciona, para que a gente possa também aplicar na nossa vida, Senhor. Obrigada, me use como seu canal, use-nos todos aqui, Senhor, todos os dias da nossa vida, para sempre sermos vistos e lembrados como pessoas vindas de Ti, como filhos aceitos por Ti e, e o privilégio de poder sermos chamados de filhos de Deus. Obrigada, Senhor. Em nome de Jesus agradecemos. Amém. Bom, vamos lá. Capítulo 10 de Êxodo. O Senhor disse a Moisés: Vá ao Faraó, pois tornei obstinado o coração dele e dos seus conselheiros, a fim de realizar estes meus prodígios entre eles, para que você possa contar a seus filhos e netos como zombei dos egípcios e como realizei os meus milagres entre eles. Aqui, dependendo do jeito que você lê isso aqui, né? Se você tem um coração zombador, você vai levar essa palavra zombei com os egípcios num sentido pejorativo, né? Deus não mostra pra gente em nenhum lugar na Bíblia que ele tem uma personalidade na qual ele se alegra com coisas que aconteça com inimigos ou coisa assim, né? Uma coisa é quando ele está olhando e alguma coisa específica ele faz e nos mostra que ele ficou satisfeito com algo baseado na justiça, porque ele é justo, né? Mas não tem nenhum lugar na Bíblia mostrando Deus sentindo prazer com. Ah, então uma coisa no meu olho aqui. Não mostra nenhuma coisa na Bíblia Deus tendo prazer em ser aquilo que ele não é, né? Então, a maldade, eu gosto disso, né? Que a maldade está no olho de quem vê.
a maldade da gente ler e interpretar isso aqui errado é perigoso para a gente não confundir o que a gente está aprendendo nessas leituras, que é o caráter de Deus, que é o que Deus representa, como ele age em situações X, Y, Z, como de fato Deus é misericordioso e tudo mais. Então, quando ele fala de, né, de zombei dos egípcios, né, é interessante você saber que não é zombar no sentido de maldade, porque ele que autorizou que isso acontecesse com os judeus, né, com os israelitas, é ele que está ali provendo para eles, então não faz sentido as pessoas olharem isso com zombi. Então, se você quiser saber especificamente qual é o significado dessa palavra no grego, como é que foi traduzido do hebraico, você pode também, ok? Mas é sempre importante a gente lembrar que aqui a gente não está aqui para julgar o caráter de Deus, mesmo se fosse com um tom pejorativo, mesmo assim a gente ainda não teria nenhum direito de julgar, porque ele é Deus, ele é o que ele quiser, ele faz o que ele quiser, ele age da forma que ele age e que ele quiser. Mas é importante a gente entender e filtrar, né, obviamente, que isso aqui não está dizendo que Deus é um zombador, né, que seria até, acho que blasfêmia falar isso. Então aqui ele está dizendo, isso aqui que está acontecendo, ele está repetindo o que ele vem falando para a gente desde lá de trás, do porquê está fazendo essas pragas, do porquê está mostrando para os egípcios que ele é o Deus. E por que é importante a gente estar linkado com todas essas pragas para entender, e também com a ordem que Deus está colocando essas pragas, né? É para a gente poder entender que os egípcios, eles tinham uma hierarquia de deuses, né? A água, o sol, eles realmente adoravam, né? Muitos deuses. Então, Deus, ele está destruindo cada um desse aqui para mostrar que ele é Deus. Eu já falei aqui para vocês que toda vez que Deus repetir algo na Bíblia, tem uma importância para gente. Toda vez que a gente vê alguma coisa que Deus está, nossa, mas ele está falando isso de novo. Nossa, mas ele está falando isso de novo. Tem um ponto importante ali. Então, ele está falando novamente aqui, desde aqui do início, para que você possa contar para os seus filhos e netos como os zombeiros egípcios e como realizei os meus milagres entre eles. Assim vocês saberão que eu sou o Senhor. O ponto de Deus o tempo inteiro é esse: mostrar que ele é o Senhor numa terra onde sol é o Senhor, sapo é o Senhor não, né? Um Deus, o próprio faraó é um Deus, e por aí vai. Inclusive, a gente vai falar sobre isso agora quando chegar aqui a escuridão. A gente vai falar sobre isso, mas vamos lá. Então, dirijam-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe digam, desculpa, dirigiram-se, pois, Moisés e Arão ao faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus: até quando você se recusará a humilhar-se perante de mim? Deixe o meu povo para que me preste culto. E aqui ele está dizendo para Faraó que é o seguinte: é você que está tendo esse embate, é você que não está deixando as coisas irem porque você não quer se humilhar para mim, você tem um coração obstinado, você tem um coração orgulhoso, você tem um coração com ego, você tem um coração. Então, até quando você não vai se humilhar e ver que eu sou o Senhor? Eu já te enviei as rãs, eu já te enviei a água com sangue, eu já te enviei. Então, até quando, né, você vai continuar nessa disputa de poder comigo? E é isso. Deus não está ali para mostrar para os israelitas que ele é Deus. Isso eles já sabem, eles já viram, já testemunharam, já oraram, né? Já ajoelharam, já tudo isso a gente já leu lá na frente. Mas isso aqui é para os egípcios, né? Uma população, uma nação completamente obstinada contra os deuses, e sempre Deus está mostrando o ponto de que Ele é o Senhor. Ah, mas é imagem X, é imagem Y, é isso, é aquilo, né? Deus está mostrando que Ele é o Senhor. Só Ele pode dar ou tirar algo. Só Ele pode. Então, toda vez que tentarem, né, que eles tentavam, ou que outras pessoas, inclusive hoje em dia, tentarem ir por meios externos para chegar até Deus, ou externos para fazer oração, não vai funcionar. Então, tá, e Deus não escuta oração de quem não é cristão? Não, isso é bíblico, a gente vai ver isso lá na frente. Não sou eu que estou falando. Deus só consegue ter acesso, nós só conseguimos ter acesso a Deus se for por Cristo. Por isso que ele fala que ninguém vai ao Pai. Não é vai somente na morte, né, espiritual, isso. Em qualquer forma. Deus não escuta oração, e ele fala isso. Deus fala, não escuta oração de ímpios. Então não adianta achar que, mas eu não acredito em Jesus,
não sou convertido, fiz uma oração, pedi milagre e deu certo. Bom, aí a pessoa vai ter que ter uma mente bastante forte, um coração forte para entender que não foi Deus. Porque Deus só responde se for em Cristo. Só tem acesso a Ele com Cristo. Nessa época aqui, não tinha Cristo, apesar de a gente estar vendo vários tipo Cristo, né? Ah, mas eles não tinham Cristo, mas eles tinham os profetas e tinham Deus próprio. Deus próprio está falando, você não está vendo Jesus falando, né? Jesus vinha em forma de anjo às vezes, ele lutava com Jacó, fazia outra coisa, vinha com outra pessoa e o anjo de Deus. Mas para você chegar até hoje, para você chegar até Deus, tem que ser Jesus. Não adianta fazer, não adianta pular, né? Não existe cortar caminho. Quem rasgou o véu para que a gente possa, a gente vai ver sobre esse véu daqui a pouco, mas sobre esse véu, quando ele é rasgado, só um que leva, é Cristo. Então aqui Deus está mostrando para eles, igual ele está mostrando para a gente também, igual como tantas pessoas que não são salvas hoje em dia, que acreditam que somente ter fé basta. A gente já está vendo aqui o que ter fé basta. Faraó teve fé que os magos dele podiam fazer milagres, e eles faziam. Também podemos ver na Bíblia, também bíblico, também base bíblica, que o diabo se veste de anjo de luz, também engana pessoas. Então não existe Deus estar misturado com o que é errado, com o que escuridão, com o que não adianta. Prova disso é Cristo ter sido, não ter tido, né? Ter sido pecado na cruz. E aí você vai ler Salmo 22, você vai ver Jesus falando, né? Por que Deus abandonou ele na cruz? Deus não mistura uma coisa com a outra. Então, Deus não pode responder oração de quem não põe ele como Senhor. Deus não pode, não pode. Então, o que ele está querendo mostrar para essa nação aqui é que eu sou o Senhor, né? E isso vai servir de testemunho para os seus filhos e netos. E hoje nós somos a testemunha. Então, olha que coisa mais linda que Deus escreveu isso e falou para Moisés, falou, olha, para que sejam, né? Para que seja testemunha. E aí, Moisés não, achei que ele está falando para o faraó. Moisés fala para o faraó. Então, olha que lindo que nós estamos sendo testemunhas disso agora, porque para que você possa contar aos seus filhos e netos, ou seja, gerações vão passar e vocês vão lembrar que eu fiz isso, vocês vão lembrar que eu sou o Senhor. Isso é o que a gente está agora, isso aqui é profecia de tudo isso. Então, a gente tendo acesso à palavra de Deus, a gente está vendo que Deus está cumprindo o que ele está falando mais uma vez, como sempre, que ele nos conta nesse momento, né? Que ele é o Senhor. E a gente está vendo o que ele fez com os egípcios, né? De como ele zombou com os egípcios. Peraí, tá. Se você não quiser deixá-lo ir, ao povo dele, farei vir gafanhotos sobre o seu território amanhã. Então a gente vai ver gafanhoto não é Revelação, como é que fala em português? Apocalipse. A gente vai ver em Apocalipse várias dessas pragas. A gente vai ver em inclusive assim, Êxodo e Apocalipse, eles estão assim. Quando a gente vê Êxodo ali, a gente vai para Apocalipse, você vê praga, você vê a besta com isso XYZ, você vê sapo, você vê, né, a escuridão, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, você vê tudo isso está sempre conectado. Por quê? Né? É Deus nos mostrando, obviamente nos mostrando, de uma forma, como é que eu posso explicar isso? Não é metafórica, porque isso acontece de fato, não é metáfora, também não é didático, eu esqueci qual é a palavra agora, mas é Deus, analogia. Obrigada. Deus mostrando a analogia das coisas como tem um propósito atrás disso, né? Êxodo é o quê? A saída. O que é Apocalipse? É a saída do povo judeu, né? De todo o juízo, de tudo isso que aconteceu aqui, porque não acreditavam, né? Não acreditam que Cristo é o Senhor, que é o Messias, que eles tanto esperavam, tanto esperam. E aqui é a mesma coisa. Não acredita que Deus está fazendo e Deus está lá fazendo. Então tudo está muito conectado, né? Aí agora a gente vai ver isso aqui. Eles cobrirão a face da terra até não se poder enxergar o solo. Devorarão tanto o pouco que ainda lhes restou da tempestade de granizo, como todas as árvores que estiverem brotando nos campos. Encherão os seus palácios e as casas de todos os seus conselheiros e de todos os egípcios. Algo que nem os seus pais, nem os seus antepassados jamais viram, desde o dia em que se fixaram nessa terra até o dia de hoje. A seguir,
Moisés virou as costas e saiu da presença do faraó. Os conselheiros do faraó lhe disseram: Até quando esse homem será uma ameaça para nós? Deixa os homens irem prestar culto ao Senhor deles. Não percebes que o Egito está arruinado? O conselheiro está falando. Então Moisés e Arão foram trazidos de volta à presença do faraó, que lhes disse: Vão e prestem culto ao Senhor, ao seu Deus, mas digam: quem irá? Então Moisés respondeu: Temos que levar todos, os jovens, os velhos, os nossos filhos e as nossas filhas, as nossas ovelhas, nossos bois, pois celebraremos uma festa ao Senhor. E disse-lhes o faraó: vocês vão mesmo precisar do Senhor quando eu deixá-los ir com as mulheres e crianças. É claro que vocês estão com má intenções. De alguma forma, de alguma forma, só os homens podem ir prestar culto ao Senhor. O que está acontecendo aqui? O faraó está com medo deles todos fugirem e não voltarem. E se toda a população, né, israelita fugir de lá, acabou o Egito. São eles que plantam, são eles que colhem, são eles que cuidam dos palácios, são eles que servem, são eles que. Então ele está falando: não, peraí, está falando que vai levar tudo? Todo mundo? Não confio, então vai só os homens. É isso que ele está querendo explicar. Só os homens podem prestar culto ao Senhor, como vocês têm me pedido. E Moisés e Arão foram expulsos da presença do faraó. Mas o Senhor disse a Moisés: Estenda a mão sobre o Egito para que os gafanhotos venham sobre a terra e devorem toda a vegetação, tudo o que foi deixado pelo granizo. Moisés estendeu a vara sobre o Egito, e o Senhor fez soprar sobre a terra um vento oriental durante todo aquele dia e toda aquela noite. Pela manhã, o vento havia trazido os gafanhotos, os quais invadiram todo o Egito e desceram em grande número sobre toda a extensão. Nunca antes houve tantos gafanhotos e nem jamais haverá. Então não adianta a gente imaginar, ver aí vídeos de gafanhotos e não sei o que, dizer, meu Deus, nunca haverá igual, né? O que vai acontecer em Apocalipse é outra história, não tem nada a ver com o que está acontecendo hoje, que você vê às vezes, né, gafanhoto invadindo, não sei o que, não sei o que. Obviamente, você pode ter a percepção de que Deus é que está mandando sinais, isso aí você pode entender. Mas igual houve aqui agora, nunca, jamais haverá. Então, cuidado com vídeos que circulam na internet, ou que andam falando, que isso, que aquilo, por quê? Quando você vê algo assim, você põe na cabeça que acabou o fim do tempo e tá vindo a praga de. Essas pragas que aconteceram em Êxodo e que vão acontecer em Apocalipse, né? Elas não estão escritas para a gente aqui, na nossa igreja, né? A igreja encontra seu noivo, a gente não vai estar nessa destruição, né? Então, cuidado com os vídeos, porque se você for ler todo o contexto, né, dessas pragas que ainda vão acontecer, que vão repetir, por exemplo, o gafanhoto e tudo mais, você precisa entender que não pode ser o apocalipse, né? Porque as outras coisas não estão acontecendo. Então, uma coisa aleatória de você ver, na China, ou sei lá onde vem, isso não tem nada a ver. Isso pode, obviamente, se referir às pragas, mas não tem nada a ver com o que Deus vai mandar ainda, né? Então vamos lá. Eles cobriram toda a face da terra de tal forma que a terra, escureceu. Novamente, devoraram tudo o que o granizo tinha deixado, toda a vegetação, todos os frutos das árvores. E não restou nada verde nas árvores, nem nas plantas do campo, em toda a terra do Egito. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: Pequei contra o Senhor, o seu Deus, e contra vocês. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, seu Deus, para que lhe leve essa praga mortal para longe de mim. O sol, né, representava o Deus, né, o Deus que aquece, o Deus que ajuda na plantação, o Deus então o sol, sendo um Deus, né, inclusive a palavra faraó, ela vem da palavra Deus, ela vem do sentido de Deus que o sol tem, porque o sol o sol
egípcio, né? O sol em egípcio ele é Ará, né? Então, em inglês é Ra, mas em português deve ser Ará ou Sol Ra. E o Faraó vem disso, né? Então, tá ali no meio também essa palavra. Então, eles têm o Faraó como um deus, assim como o Sol, que significa o Ará, ou Sol Ra, se for, eu não sei como é em português, mas. Então, para eles é um deus. E aí, quando Deus tira a luz, só pode ser um deus muito maior do que o próprio Sol, para poder tirar a própria luz, né? E glória a Deus que nós não estamos na escuridão, como diz Provérbios, como diz Paulo, nós somos filhos da luz, nós somos filhos de Deus. Então, graças a Deus, nós nunca passaremos por essa escuridão. Obviamente que existem escuridão, existe escuridão que nós às vezes vamos, né, na nossa mente, na nossa vida, que ela é sentida, né, que a gente sente no coração mesmo. São momentos em que nos sentimos, ou se alguém já passou, se Deus quiser, nunca ninguém vai passar mais. É, aquela dor de solidão, aquela dor que faz a pessoa sentir, né? Escuridão onde você não vê saída, onde você. É óbvio que isso aqui é uma coisa mais espiritual também para a gente entender que nós não somos filhos da escuridão, nós não podemos estar na escuridão, porque Cristo é luz, ele habita em nós. Então, isso sempre requer que a gente entenda que a nossa oração é fogo, é lâmpada acesa, é fé, é tudo aquele combustível que nos liga, né, a estarmos na luz sempre. Então, vamos lá. Então o faraó ficou com medo e ele falou que é mortal, né? Como fala, essa praga que aconteceu ali é mortal, porque tirou a luz do sol. E eles acreditavam que o sol era o Deus, né, master, porque tá acima de tudo. Eles adoravam, inclusive no Egito tem duas pirâmides. Se vocês, não lembro agora qual parte específica, o nome das pirâmides, eu não sei, mas são duas pirâmides que elas são, uma é assim, né, e a outra é assim. E o Sol, ele nasce e põe-se aqui exatamente no meio dessas duas, ah, dessas duas pirâmides. E aí, naquela época, inclusive, eles iam lá para aquele meio, acreditando que era a perfeição do próprio Sol, Deus, né? Ele nascer e se pôr perfeitamente ali no meio, dando vida, dando luz, né? Dando calor para a população. Então, para ele, isso é mortal. Então ele está falando, agora eu pequei contra o Senhor de vocês, porque quem é que pode tirar o Deus Sol do Sol, do lugar dele, né? Tem que ser algo muito maior. Então aqui ele ficou com medo, mas ainda assim não vai, né? Não vai liberar, porque o coração dele é obstinado. Agora perdoem ainda esta vez o meu pecado e orem ao Senhor, seu Deus, para que leve essa praga mortal de longe de mim. Moisés saiu depressa da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor fez soprar com muito mais força ao vento ocidental, e este envolveu os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Sim, não sabemos de onde vem o vento, inclusive o vento de hoje. Se você abrir a sua janela e tiver vento, você não sabe de onde vem, ninguém pode explicar, ninguém explica de onde vem o vento, como nasce o vento, né? Mas Deus aqui mostra pra gente que Deus fez soprar sempre um vento, né? Sempre o ar, sempre o sopro. E é o que a gente respira. Então, é Deus que manda esses ventos, obviamente. E aí, não restou nenhum gafanhoto em toda a extensão do Egito. Mas o Senhor endureceu o coração do faraó e ele não deixou que os israelitas saíssem. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão para o céu e trevas cobrirão o Egito. Trevas tais que poderão ser apalpadas. Então, isso aqui, obviamente, é algo muito, assim, é uma treva muito além do que a gente pode imaginar. Tanto que você pode entender como é algo espiritual também, porque você, quando está nesse momento de treva, né, na vida, se Deus quiser, nunca estaremos, mas se alguém já esteve ou já passou por algo assim, acho que todo mundo já teve um momento, você sente, né? Como eu estava falando ali em cima agora, você sente a dor física, você sente a dor pressão, você sabe quando você, né? Se você está num momento de trevas assim. E obviamente que a gente, né, cancela isso e tira isso em nome de Jesus da nossa vida, óbvio. Mas Deus está aqui mostrando que imagina a escuridão completa, imagina a treva terrível para que possa ainda ser apalpada, porque não é só estar no escuro, né? Só o escuro ele já tirou o sol ali, mas agora Deus está falando de algo que você vai poder, né? Que você não, é tão ruim, é tão que você pode apalpar. Então é dor em tudo, né? E aí Deus falou isso para ele. E Moisés estendeu a mão para o céu
E por 3 dias, lembrando esse número muito importante, já falamos aqui 1000 vezes, 3 dias houve densas trevas em todo o Egito. E essa treva é o que a gente entende que Deus não vai estar junto, né? Cristo esteve em trevas, né? Quando ele foi o quê? Pecado. E Deus não se juntou ali. Deus não esteve, né, com Cristo por 3 dias. Então aqui Moisés estendeu a mão e por 3 dias. Deixa eu só ver uma coisa aqui, não sei se minha bateria está acabando. Deixa eu colocar. Na hora que o computador ele começa a fazer uns barulhos, parece que está decolando, igual helicóptero. Então Moisés estendeu a mão para o céu e por 3 dias houve densas trevas no Egito. Ninguém pode ver ninguém, nem sair do seu lugar durante 3 dias. Todavia, todos os israelitas tinham luz nos locais em que habitavam, Gósen, né? Como a gente está falando, aquela área de lá. E é lindo ver que todos nós, é lindo ver como Deus mostra, né, na analogia, que os dele, os escolhidos dele, aquele que está debaixo do nome dele, sobre o nome dele, pelo sangue de Cristo, somos filhos de luz. Então, ele está mostrando aqui que aqueles escolhidos têm luz. Os que não são escolhidos estão em trevas, né? Também é uma forma de você entender isso aqui, obviamente. Então, o faraó mandou chamar Moisés e disse: Vão, prestem culto ao seu senhor, deixe somente as ovelhas e os bois. As mulheres e as crianças podem ir. Mas Moisés contestou: Tu mesmo nos dará os animais para o nosso sacrifício e holocaustos que ofereceremos ao Senhor. Ou seja, eles não vão deixar nem os animais, nem nada que o faraó pediu aqui, né? As ovelhas e os bois, tem como. Então você vai dar para a gente esses sacrifícios. Além disso, os nossos rebanhos também irão conosco. Nenhum casco de animal será deixado. Temos que escolher alguns deles para prestar culto ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegamos ao local, também não saberemos quais animais sacrificaremos. Então ele está falando, não dá para a gente separar o que vai deixar, o que vai ficar, porque quando chegar no local X, Y, Z, a gente vai ter que fazer o sacrifício para Deus, a gente não sabe o que vai ser pedido de Deus. Então a gente precisa levar tudo que é nosso. Mas o Senhor endureceu o coração de Faraó e ele se recusou a deixá-los ir. Disse o faraó a Moisés: Saia da minha presença, trate de não aparecer nunca mais diante de mim. No dia em que vir a minha face, você morrerá. Vamos só prestar atenção aqui, né? Que aqui tem uma ameaça de morte a Moisés. E Moisés não morre, obviamente, por conta dessa ameaça de morte. Então a gente está vendo que às vezes a gente é entregue ao medo, né? Obviamente não uma ameaça de morte, Deus nos livre da gente ter isso um dia na nossa vida. Mas a gente vê aqui que tem às vezes poderes ou pessoas ou situações, né? Que querem tirar a nossa luz, querem tirar o nosso brilho, querem tirar a nossa fé, principalmente. Situações que põem a gente numa posição em que a gente se sente assim, sem saída. Por exemplo, se uma pessoa fala isso para mim, se ele fala isso para mim, se Farol fala, nunca mais volte aqui. Mas eu nunca mais ia voltar. Aí eu ia precisar de Deus para me dizer, olha, você não vai morrer. Eu tô te protegendo. Vai lá e fale de novo. Eu ia dizer, meu Deus, mas ele falou que se eu fazer de novo, ele vai morrer. E Deus, então, confiar em Deus requer coragem demais. Requer coragem confiar em Deus quando ele não está falando, porque ele está falando com Moisés o tempo inteiro. Requer coragem crer em Deus quando ele está mudo, sempre trabalhando, mas mudo. Quando você ora por um sinal, principalmente, ele não está te dando um sinal porque tem alguma coisa ali que você precisa entender, ou que ele quer que você, né, que a sua fé seja aprovada, e você está ali, não, mas está difícil, eu preciso ver alguma prova. E Deus está dizendo, você vai entender a prova. Se você confiar em mim, você confia em mim. A gente já falou sobre isso, né? Como aconteceu com Abraão também. Todo dia haver vai haver alguma situação em que Deus vai estar te questionando, né? Você confia em mim? Então, eu vejo isso aqui como Deus querendo ensinar para a gente que confiar nele está além do que um homem pode te dizer. Confiar nele está além do que a sua mente lógica pode entender. Confiar nele vai além de tudo isso. Porque se, pelo menos se sou eu na frente do faraó, e ele fala, nunca mais apareça na minha frente, se Deus fica mudo, eu nunca mais apareço.
Agora, se Deus disser, vai lá, eu estou te protegendo, vai lá, aí, meu filho, é outra coisa. Agora, se Deus ficar mudo no momento que eu preciso saber se eu tenho que ali enfrentar o homem, enfrentar o homem, eu não vou. Mas é aí que tá. Nós somos provados, né? E essa prova de fé nem sempre vai ser lógica pra gente. Igual aqui. O homem mais poderoso da terra dizendo, nunca mais apareça o ultimato. E ainda assim ele vai voltar. Então respondeu Moisés: será como disseste, nunca mais verei a tua face. E aí a gente vai entrar agora nas outras duas que a gente vai ler especificamente, pragas, né? E que aí vai começar agora a Páscoa, que é a passagem, né? Especificamente. A gente vai entender sobre a Páscoa, que acho que é um assunto que eu gosto muito, 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 muito. É isso. Então, vamos lá. Lembrando que, né, ele está dando aqui para ele como é que fala? O aval tá falando e Moisés tá felizão, tá? Olha, é isso, vambora, tá tudo isso, nunca mais vai viver, a gente já tá, ó, tá tudo de boa. E ainda assim o coração dele fica obstinado, ok? Então, finalizamos aqui hoje. Deixa eu ver isso aqui. Amém. Super necessária a explicação. Não sei do que especificamente, preciso que me falem, Tainá. Mano, o que que foi a explicação especificamente? Karine, um beijo. T Tetelestai, está consumado. Ah, sim. Onde está, onde está pago? Cristina Cruz. Não, não é essa parte, não. Ele fala, eu vou ler para vocês aqui. Ele fala em Salmos 22, capítulo 1. Eu vou colocar aqui para vocês verem que é bonito. Quer dizer, que é bonito, a gente sabe que é bonito, obviamente. Mas deixa eu achar aqui. Salmos 22. Era disso que eu estava especificamente falando. Meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me responde. Cristo falou a parte de cima, né? Meu Deus, por que me abandonaste? Isso está em Salmos, né? Então, assim, você vê que Deus usa o Antigo Testamento não só como profecia, mas para nos mostrar também, né? Situações em que a gente encaixa uma coisa com a outra para entender o que ele está querendo mostrar. Então, e olha que esse salmo, quando você vai ler esse salmo aqui, é um salmo davídico, obviamente, Davi. Então, você está lendo aqui, olha como é ruim essa dor. Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me responde. Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Deus, com Cristo, quando ele falou isso, muita gente não entendia, né? Muita gente achava que Deus tinha abandonado o próprio filho, que Deus tinha... Mas Deus não se mistura com trevas. Cristo, naquela cruz, ele foi trevas por nós, né? Ele foi pecado por nós. Então, não tem como a gente nossa, mas Deus desapareceu, Deus do que. Ele mostra desde lá de trás. Deus não se mistura com trevas. Então, obviamente, por isso que ele mostrou ali que seria muito difícil ali com os egípcios, né? A dor tão forte que eles sentiriam, a dor, né? Seria palpável. E é isso. Enfim, finalizamos aqui hoje, graças a Deus. Amanhã a gente volta, se Deus quiser, com o capítulo 11. E é isso. Vocês tenham uma boa noite. Obrigada, Senhor, por essa live maravilhosa. Amém. E que amanhã a gente volte em nome de Jesus para mais essa live. Um beijo, um beijo, beijo. Fiquem com Deus. Beijo. E amanhã a gente espera que a Dani venha. Pois é. Boa noite. Beijo. Vamos orar.